A figura representa o gráfico que traduz a evolução da concentração ao longo do tempo das espécies A, B e C que intervêm numa reação química em fase gasosa à temperatura T. Na tabela estão registadas concentrações de equilíbrio das espécies A, B e C relativas ao mesmo estado de equilíbrio do sistema químico à temperatura T. Considere que a reação de formação da espécie C é uma reação exotérmica. Conclua justificando como variará a constante de equilíbrio Kc da reação considerada se a temperatura aumentar. Portanto, temos aqui o gráfico que traduz a variação da concentração em função do tempo das espécies A, B e C. Estes valores aqui são relativos à situação de equilíbrio. A situação de equilíbrio é atingida quando as variações das concentrações não ocorrem, portanto a concentração mantém-se constante, portanto o sistema atingiu o estado de equilíbrio aqui mais ou menos neste instante, e vamos ver qual será a relação estequiométrica das espécies A, B e C. Se nós analisarmos a variação da concentração que cada uma sofreu, verificamos, por exemplo, que a concentração de A baixou deste valor para este valor, ou seja, até atingir o estado de equilíbrio. Em relação à concentração de B, baixou deste valor para este valor até atingir o estado de equilíbrio. E o que é que nós constatamos? Constatamos que estas variações são iguais, o tamanho destas setas é o mesmo, ou seja, a diferença de valores aqui entre o valor inicial de A e o valor da concentração inicial de A e o valor da concentração de A no equilíbrio, e a diferença entre este valor inicial da concentração de B e o valor final da concentração de B no equilíbrio, em módulos, são iguais. E o que é que aconteceu à concentração de C? Bom, a concentração de C no início é zero, então ela variou desde zero até este valor aqui em cima. Se nós compararmos esta diferença de valores, verificamos que em módulo vai ser igual a duas vezes o valor da variação de A ou da variação de B. Então, nós podemos escrever a equação química com os coeficientes estequiométricos corretos, ou seja, uma mol de A reage com uma mol de B e origina 2 mols de C. Evidentemente que o sistema está em equilíbrio, portanto também podíamos ter lido que 2 mols de C decompõem-se para originar uma mol de A e uma mol de B. Repare-se que a seta 1 indica o sentido direto, a seta 2 o sentido inverso. ΔH negativo, ou seja, variação de entalpia menor que zero, significa que a reação é exotérmica no sentido 1. O que é que isso quer dizer? Nós podemos escrever uma expressão equivalente. Não é muito usual hoje ver esta expressão escrita desta maneira, mas para nos ajudar no raciocínio, vamos escrevê-la desta maneira. O que é que significa então dizer que no sentido direto a reação química é exotérmica? Repare-se, as espécies A e B são constituídas por ligações químicas, assim como é a espécie C. Quando o sistema evolui no sentido 1, se aqui é dito que a variação de entalpia é negativa, ou seja, que a reação é exotérmica, isso significa que houve ligações químicas dos reagentes que foram quebradas e formaram-se ligações químicas nos produtos da reação. Essa energia potencial química relacionada com as ligações químicas nos produtos da reação, no caso de ter formado o produto C, é menor do que a energia potencial química armazenada nas ligações químicas enquanto existiam os componentes A e B. Então, para onde foi a energia que não está armazenada aqui nas ligações químicas de C, ou seja, a energia potencial química? Se não está aqui, se o sistema é isolado, e tem que ser fechado também, se é isolado já é fechado, essa energia apareceu na forma de energia cinética média das partículas, ou seja, na forma de energia cinética de vibração, por exemplo. E isso faz com que a temperatura do sistema, enquanto ele estiver a evoluir no sentido direto, vá aumentando, ou seja, variação de entalpia negativa. Essa energia cinética interna das partículas estaria aqui, portanto, simbolizada por esta letra Q, simbolizando energia transferida por calor, ou energia que aparece por calor.
Não é muito adequado, como eu já disse, esta parcela aqui, mas ajuda a compreender este problema. Vou repetir. Variação de entalpia negativa, o que é? Antes, nós temos as espécies A e B. As espécies A e B são constituídas por ligações químicas entre os seus átomos. A cada ligação química está associada uma determinada energia potencial química. Quando se forma a espécie C, também vamos ter energia relacionada com as ligações químicas da espécie C, a referida energia potencial química. Mas, se quando o sistema evolui no sentido direto, há uma variação de entalpia negativa, isso quer dizer que a energia potencial química armazenada nas ligações químicas da espécie C é menor do que a energia potencial química armazenada nas ligações químicas das espécies A e B. Então, se é menor, para onde foi o restante? O sistema é isolado. Bom, a energia que não está aqui armazenada nas ligações químicas, a energia potencial química, aparece sob a forma de energia cinética média das partículas, ou seja, aparece sob a forma de movimentos, vibrações, oscilações, etc. E essa energia é aquela que vai fazer com que, por exemplo, nós vejamos que a temperatura do sistema está a variar. Está aqui, como já disse, simbolizada por esta quantidade Q. Então, o que é que acontece ao sistema em termos da variação da constante de equilíbrio se a temperatura aumentar? Vamos escrever a constante de equilíbrio para este sistema. Nós já temos aqui os coeficientes estequiométricos. Portanto, como se sabe, a constante de equilíbrio será um quociente entre o produto das concentrações dos produtos da reação, cada um deles elevado ao coeficiente estequiométrico, aqui só temos um, a dividir pelo produto das concentrações dos reagentes, também cada um elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico, que aqui, como são unitários, está aqui um. Vamos então aumentar a temperatura ao sistema. Ora, nós sabemos que ele é exotérmico no sentido 1, portanto, variação de entalpia negativa, ou seja, existe aumento da energia cinética média das partículas, por isso existe um aumento de temperatura, por isso dizemos que é exotérmica no sentido 1, e claro que se é exotérmica no sentido 1, será endotérmica no sentido 2. Se nós elevarmos a temperatura a este sistema, de acordo com a lei de Le Chatelier, o sistema vai reagir no sentido de minimizar essa perturbação. Ora, ele só consegue minimizar essa perturbação se reagir no sentido 2, ou seja, no sentido inverso, já que no sentido 1 ele é exotérmico. Portanto, se nós fornecemos energia, a maneira de o sistema contrariar esse aumento de energia cinética média das partículas é evoluir no sentido 2. Mas, repare-se que evoluir no sentido 2 significa aumentar as concentrações quer de A, quer de B e diminuir a concentração de C. Ora, se olharmos para a expressão da constante de equilíbrio, diminuir a concentração de C é diminuir o numerador, e aumentar as concentrações de A e de B é aumentar o denominador. Ou seja, são dois fatores que contribuem para a diminuição desta fração. Portanto, podemos concluir que se aumentarmos a temperatura ao sistema, o Kc vai diminuir.